Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay. Boa noite, seja bem-vindo ao especial informação da SBT SIC Internacional. Estivemos aqui ontem e desde ontem o mundo mudou e vai continuar a mudar. Hoje damos-lhe conta do que se passou nas últimas horas com um conflito chamado Covid-19, que já é considerado o maior flagelo da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. O Ricky Durães vai estar connosco aqui para nos mostrar alguns quadros, é importante, mas hoje em Portugal o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou o estado de emergência, o que não acontecia desde 1975, decretado por um Presidente da República. É importante referir que a comunicação social chama a este estado de emergência a bomba atómica da democracia. Portanto, o último facto que um governo ou um presidente pode exercer durante o mandato e que António Costa aceitou. Portanto, vamos para o quadro que o Ricky Durães tem para nos mostrar. Depois temos alguns convidados ainda em estúdio, temos alguns convidados que lhe vamos mostrar, digamos assim, através de telefonemas que foram feitos numa reportagem compilada pela equipa da SBT SIC Internacional. Vamos a Marcelo Rebelo de Sousa. Acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa democracia. Está a ser e vai ser mais intensa. Vai durar mais tempo até desaparecerem os seus últimos efeitos. Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade portuguesa, chamada a uma contenção e a um tratamento em família sem precedente. Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora sim, vamos ao Ricky Durães, que está na nossa redação. Ricky, os últimos números. O mundo vive momentos difíceis. A problemática do coronavírus é real. De dia para dia, a SBT Television tem estado a dar a todos os telespectadores uma ideia geral da situação no mundo, no país, no Estado e no Condado. Hoje, voltamos a essa perspectiva, sabendo que são já mais de 200 mil casos em todo o mundo. Assim, casos confirmados são 214 mil, com 8.720 mortes. A China continua a ser o país com mais casos, 81.100, 3.200 mortes. De notar a Itália, um país que tem sido devastado por esta pandemia, com 35.700 casos e praticamente 3.000 mortes. Depois temos o Irão, a Espanha, que surge imediatamente a seguir, e países como a Alemanha, a França e a Coreia do Sul. Nos Estados Unidos são 7.300 casos, com 108 mortes. É de referir que Portugal foram detectados 448 casos, com 2 mortes, e a Rússia aparece pela primeira vez nesta contabilidade, com 147 casos e nenhuma morte. Como referimos anteriormente, são 7.323 casos nos Estados Unidos, com 108 mortes já reportadas. No estado de Nova Iorque, temos 2.500 casos praticamente, com 12 mortes. É de referir que ontem eram 1.700 casos, portanto, em 24 horas, mais 700 casos no estado vizinho. Washington State surge imediatamente a seguir, com 1.014 casos, 55 mortes, e depois a Califórnia, com 718 casos e 12 mortes. Aqui em New Jersey, onde ontem se registaram 267 casos,
Temos hoje, 24 horas depois, 427. A nível de morte, ontem eram 3, hoje são 5. No vizinho estado de Pensilvânia, temos 112 casos sem nenhuma morte. No estado de Jardim são hoje 427 os casos contabilizados. Ontem eram 267. Assim distribuídos. Em Berger County temos 114 casos. Essex County, que inclui cidades como Newark, 45 casos. É de referir que a cidade de Newark tem 13 casos, ontem eram 11 e hoje verificou-se a primeira morte. Um homem dos 40 anos, com algumas complicações médicas, mas há de assinalar, portanto, que hoje é a primeira morte aqui na cidade de Newark. Depois temos Middlesex County, com 40 casos, Hudson County, que inclui cidades como Harrison e Kearney, com 34 casos, 4 deles na cidade de Kearney, e depois temos Union County, com 26 casos. Ontem eram 15, hoje são 26. Na cidade de Elizabeth, por exemplo, estão contabilizados 3 casos. Este é o panorama real da situação. Como podemos ver, de um dia para o outro, os números alteram-se drasticamente. Pense em si, pense nos outros, siga as direções e não dê nada por vencido, porque isto é uma situação real que nós temos e podemos controlar. Se seguimos as instruções, se ficamos em casa e se temos cuidado com tudo aquilo que fazemos. O Ricky disse a verdade, que tudo muda de um momento para o outro e que desde ontem, disse eu no início deste programa, o mundo tinha mudado. Mas também já mudou nas últimas 4 horas, o que é espantoso. Por exemplo, morreu, aliás, uma das vítimas que está hospitalizada é o senador da Flórida, republicano, que se chama Mário Dias Balart, é um congressista, aliás, e está infectado com o coronavírus. Portanto, entre isto e outras novidades, podemos dizer-lhe que este conflito poderá causar nos próximos anos cerca de 25 milhões de desempregados. Ricky Durão já está connosco. Ricky, importante o quadro que mostraste, mas mais importante ainda as alterações nas últimas 4 horas, que são surpreendentes. Correto. Olá, boa noite, Luís. Boa noite, senhores telespectadores. Antes referíamos que o mundo muda de um dia para o outro. O mundo muda de um minuto para o outro. Acabei de receber informações. Nas últimas 4 horas, nos Estados Unidos, foram contabilizadas mais 1.900 casos, 48 mortes adicionais. Por favor, siga as direções, mantenha-se em casa. Isto é uma grande calamidade. Tiveste a oportunidade de falar hoje, ouvir o Meyer Ras Baraka, que também aproveitou para dar alguns conselhos à população de Newark, não é verdade? Correto. Portanto, Ras Baraka, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso, não só deu recomendações, como estipulou regras que todos têm que seguir. Mas é fundamental, portanto, as crianças estão em casa, a Altice, por exemplo, está a dar internet grátis a todas as crianças para que possam estudar e submeter os trabalhos. Os mais idosos não recebem visitas, mas ele recomenda que se faça 2 chamadas por dia para saber como é que está tudo. Mas há outras recomendações que ele fez, portanto, supermercados para abrirem em horário especial para os mais idosos. Aliás, eu tenho essa informação. O supermercado Seabra, e a comunicação foi de António Seabra há muito pouco tempo, aceitou a sugestão do Meyer que os cidadãos da terceira idade podem ser atendidos entre as 7 e as 9 da manhã com um grau de prioridade 1, o que significa que se no balcão do peixe ou da carne estiverem várias pessoas e haja cidadãos da terceira idade, esses serão atendidos com prioridade. E também, a partir das 8 da noite, atenção, porque é importante isto, só podem estar nos supermercados cerca de 50 pessoas de cada vez. É importante também para dar o espaço normal para que as pessoas mantenham uma distância uma da outra.
Agora sim, vamos para a peça de Ras Baraka, compilada pelo Ricky Durães e pelo Carlos Madureira hoje durante a tarde. And effective 8 p.m. tonight, all non-essential stores that do not sell food, medical supplies, prescriptions, gas, or household goods must close and not reopen until further notice. This includes any retail stores, nail salons, beauty salons, barbershops. The curfew is mandatory after 8 p.m. unless there's an emergency or you are coming from or going to work. Again, let me just say that again. All non-essential stores, effective 8 p.m. tonight, that do not sell food, medical supplies, prescriptions, gas, or household goods must close and not reopen until further notice. This includes retail stores, nail salons, beauty salons, and barbershops. The curfew is now mandatory after 8 p.m. That means no one should be on the streets unless there is an emergency or you are coming from and going to work. The only businesses that will be open are supermarkets, pharmacies, and gas stations. Only supermarkets, pharmacies, and gas stations will be allowed to be open in the evening. Restaurants can only be open for takeout or delivery and must close each night at 8 p.m. All restaurants have to close at 8 p.m. and in the daytime, they can only be open for takeout and delivery. If we find people sitting in your restaurant, we will close it immediately. If we find people sitting in your restaurant, we will close it immediately. Estas as regras de Ras Baraka hoje, e aqui também se assistiu a mais uma mudança, que deixou de ser uma sugestão de recolher obrigatório para um recolher obrigatório mandatário, deste caso, obrigatório, como se costuma dizer. Correto, Luís. É mandatório. Todos os estabelecimentos, às 8 da noite, hoje, encerram. Os únicos estabelecimentos que vão estar abertos serão farmácias, postos de gasolina, portanto, estações de serviço e supermercados. Restaurantes também estarão abertos em serviço de take-out. Ele foi bastante específico. Qualquer estabelecimento que não cumpra essa regra será fechado imediatamente. Todos os outros estabelecimentos que não vendem, portanto, bens comestíveis, comida, gasolina, bens essenciais, ou bens essenciais, deverão estar fechados, como ele referiu, until further notice. Quer isto dizer que no dia 1 de abril, e é dia das mentiras, mas é verdade, no dia 1 de abril ele dará uma comunicação para assessorar como é que está a situação e aí comunicará à cidade o que é que vai ser feito de seguida. Isto não vai ser uma situação que vai demorar 1 ou 2 semanas. Temos casos para vários meses. Basta referir que Phil Murphy disse que não vamos ter crianças nas escolas até ao verão. Porque isso é elucidativo. Escolas, exatamente, dizem que acabou ou acabaram as aulas. Acabou, portanto é uma situação que é preocupante, mas ao mesmo tempo eu penso que os responsáveis têm um total controle, porque olhando para as conversas que tivemos durante os últimos 4 ou 5 dias, está tudo a acontecer como programado. Eu creio que temos o Mayor Alberto Santos em linha, o Mayor de Kearney, que também está a braços com alguns problemas e que também já tem vítimas a registrar, não é verdade, Ricky? Correto, são 4 as vítimas e eu acredito que ele dará agora toda a informação referente a isso. Alberto Santos. O primeiro caso foi uma criança, a criança não vive em Kearney, mas estava num creche em Kearney e o pai apanhou o coronavírus e passou para o filho. Portanto, o creche foi fechado e os outros alunos ou outras crianças no creche estão a ser vigiladas para confirmar que nenhum tem outros sintomas até agora. O único que teve é a criança que é positiva, e como é o pai dele e também a mãe dele. Eles vivem em Paterson, New Jersey. Outra pessoa que também foi positiva, uma pessoa que estava no Continuing Care Facility, um nursing home, na Bellgrove Drive.
A pessoa tinha estado no hospital antes e depois mudou para o nursing home. Não é claro se apanhou a doença, a infecção no hospital ou no nursing home, mas foi diagnosticada. Então, os outros que trabalham no nursing home, as outras pessoas que estão lá, estão todos a vê-los se tem algum deles tem sintoma. Até agora, nenhum dos outros apresentou sintomas a indicar que também tem o coronavírus. E podia ser que a pessoa foi infeccionada, como eu disse, antes de entrar para o nursing home, porque leva de 2 a 14 dias para a infecção divulgar-se como doença. E os outros 2 são mais recentes, são adultos nos seus 40 que são positivos. Não é claro de onde é que eles foram infeccionados, o que é muito, para mim, que é uma coisa que a pessoa não devia fazer e que estas pessoas fizeram. Estavam à espera dos seus resultados, sabiam que tinham sintomas de febre e tosse e estavam na comunidade, em supermercados, a fazer compras como se fosse normal. E a coisa que a pessoa tem que fazer, se tem algum sintoma, se está a tossir, se tem febre, tem que ficar em casa. Muito bem, obrigado Alberto pelas informações. Be safe. É importante referir que estas pessoas, segundo disse o Alberto Santos, já tinham sintomas e juntaram-se a outras pessoas. Esse é o maior crime. Na medida em que ainda não temos vacinas, a única arma que temos para combater o próprio vírus somos nós próprios. Nós temos que nos cuidar e temos que cuidar de todos os outros. Isto é uma situação dramática e estas pessoas fizeram o teste, fiquem em casa, não vão ao supermercado, porque estão a pôr em perigo todos aqueles. E é por isso que estes números estão a crescer drasticamente de um momento para o outro e todo o cuidado é pouco, Luís. Voltando a Portugal, 642 infectados, 2 mortos, 4 já recuperaram. Desses 2 mortos, um deles é o ex-presidente do Banco de Santander, que esteve a passar o Carnaval em Itália com a família. Quando chegou, apresentou sintomas, não resistiu e faleceu no Hospital Corri Cabral esta madrugada. Isto em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa foi muito lacónico, foi muito duro mesmo, mas a partir de agora as pessoas vão ter que seguir as regras para que os outros também tenham a oportunidade de se precaver e de se salvarem. Mas aqui em New Jersey, para além de Kearney, temos outras comunidades também a viver problemas complicados. Temos outras comunidades a viver problemas complicados. Não há até o momento nenhuma informação, porque é confidencial, de algum caso num luso-americano. Possivelmente poderá haver, nada foi confirmado porque é confidencial, mas temos cidades, por exemplo, como Elizabeth, já com 3 casos. A propósito disso, já tenho alguém em linha de Elizabeth, diz. Portanto, a situação é problemática e o vírus pode estar em todo lado. Aliás, eu acredito que esteja neste momento em todo lado e todo o cuidado é pouco. Portanto, a prevenção é número 1 neste momento. Prevenção, Manny Grova Júnior, é isso que é preciso. A nossa informação mais recente é que temos 3 pessoas que foram confirmadas que têm o teste veio positivo, que têm a vírus. Okay? Um está no hospital, numa unidade especial para isso, e as outras 2 pessoas estão em casa, quer dizer, estão na quarentena de casa, só não é assim muito grave. Okay? Fora disso, não temos mais conhecimento de mais outros casos até hoje. Agora, sobre a situação da cidade de Elizabeth, estamos a seguir o protocolo e as informações do governador do estado de New Jersey, e então temos os nossos bares e restaurantes tudo fechado ao público, só podem servir comida por take-out ou delivery. A limpeza das ruas vai continuar, para os residentes saberem. Nós vamos continuar com a limpeza das ruas.
porque é importante que nós, especialmente neste tempo, ficar tudo assiado dentro de casa e fora de casa, né? E então vamos abrir os estacionamentos das escolas para os moradores que vivem perto das escolas, podem usar o estacionamento fora da rua das escolas no dia das limpezas, para tirar os carros fora da rua, porque esta doença é uma coisa que está muito, muito estranha e é espalhado, está a espalhar mais rápido do que o fogo, e então queremos evitar o máximo possível de contato entre as pessoas. Alberto, continuas com certeza preocupado, não é verdade? Manny Grover? Já não temos o Manny Grover em linha, mas temos de facto esta preocupação que ele referiu de nos precavermos e trabalharmos todos no mesmo sentido. Estivemos ambos na Ferry Street esta manhã e descobrimos o título do Luso-Americano para amanhã, com uma fotografia tua e uma história tua que é tão simples como isto. Ferry Street, ela nunca foi assim. Ela nunca foi assim. Às 11 da manhã não havia carros, não havia pessoas, os estabelecimentos estavam vazios ou encerrados. Na rua, em vez de 2 dedos de conversa, havia máscaras. É uma situação muito delicada. Encontramos um sobrevivente, Manny Lopes. Manny Lopes, que nós chamamos... Que nunca fecha. Well, vai ter que fechar. Dia de Natal apenas. Vai ter que fechar amanhã. Amanhã vai ter que fechar. Mas o Manny Lopes, um dos mais emblemáticos comerciantes da Ferry, dizia-nos: estou aqui há 4 décadas, nunca vi nada igual. É verdadeiramente chocante, deixa-nos a pensar, mas vale a pena ficar em casa, porque, como disse o Manny Grover, o fogo também alastra, assim, temos que ter muito cuidado. Sem dúvida. Temos agora um período público, portanto, se quiser ligar-nos, é o 973 589 3890. Pode ligar a partir de agora, porque podemos estabelecer contacto, conversar um pouco sobre tudo isto e, ao mesmo tempo, falar sobre os mais jovens. Os mais jovens que ainda não tinham assistido neste milénio e no século passado a situações como estas, são aqueles que mais sofrem, porque habituados estão eles, de facto, a confraternizar, a sair, a ir a discotecas, a bares, a restaurantes, e de repente estão confinados a um espaço e estão confinados a um telefone portátil ou um computador. A vida dá muitas voltas. Antes dizíamos que não havia contacto suficiente e agora esse contacto tem que ser feito por computador, via online. É verdadeiramente um mundo novo. Ver as crianças em casa a aprender. A aprender. E algo ter novo. aulas. A ter aulas. O que é uma vantagem. O que é uma vantagem. Vantagem, mas ao mesmo tempo também uma grande desvantagem. Exatamente. Vamos para Elizabeth. Muito boa noite. Como está? Passou bem? Boa noite, Luís. Boa noite. Olá, boa noite. Então, o que é que me diz sobre isto? Em casa é um prazer falar convosco, mas nem sempre é um prazer, mas são coisas que são alturas que temos que falar. E se calhar a maioria das pessoas não estávamos prevenidos para isto, em que talvez neste país nos deram toda a hipótese e nos alertaram para estarmos preparados. Acho que tivemos tempo suficiente e afinal foi uma grande coisa, mas em especial o estado de New Jersey e o estado de Nova York fizeram muito bem, mas eu acho que não deviam fechar das 8 às 5, deviam fechar o que chamamos 24/7. Provavelmente isso irá acontecer no futuro se a situação piorar, não é? Sim, mas com tudo que nós temos, em todo o que temos falado, também há que dar apoio às pessoas que têm que sair de casa. Claro. As pessoas têm que dar apoio aos outros. Por exemplo, eu trabalho na construção, se não sair de casa não tenho que sair. Mas aquelas pessoas que precisam, é gratuito
e eu ontem ia falar quando vocês estiveram com a Isabel Costa, eu era para chamar com respeito pelos velhinhos, e hoje já comecei a ver em Portugal e aqui, para terem a primeira linha. Pois. E eu vou-me declarar mente, que vós dois me conhecemos, fui presidente da Casa do Minho, mas faço parte, e se houvesse alguma coisa que alguém pudesse fazer, alguns velhinhos, pessoas necessitadas que precisam, Claro, por favor. sem dúvida. Eu agradeço muito a sua chamada e muito obrigado. Boa noite para a Elizabeth. O Rico tem o meu número de telefone, alguma Claro. coisa que seja precisa, Claro. por favor. Muito obrigado. Há, no entanto, uma resposta para este telespectador. É que foi aprovado hoje pelo Senado um decreto que prevê a atribuição de quantias não só para a indústria aeronáutica, mas também para os cidadãos norte-americanos. Correto. Portanto, o chamado Stimulus Package foi aprovado pelo Senado e por Trump, que vai dar, portanto, em abril 6 e maio 18, e nós desenvolveremos isso. Há dois cheques, dois um cheques em 6 de abril e outro em no dia 18 de maio, 18 de maio, cada um mas de $1.000. só a cidadãos americanos. Sim, mas para contrabalançar também, portanto, foi criada uma linha de fundo para pequenos negócios, que é fundamental dentro do mesmo pacote Claro. de estímulos. Claro. Vamos para mais um telespectador. Muito boa noite, Filadélfia. Sim, boa noite. Olá, Olha, o boa meu noite. nome é Isabel Ferreira e vi o programa ontem e gostaria que me informasse de algo. Eu fui aí a Portugal, dias tivemos que regressar, derivado ao estado que se complicou com o vírus, e a TAP Portugal cobrou-me 4.000 euros Quantos? para poder regressar. Quanto? O programa de ontem disse qualquer coisa que eles não estavam a cobrar nada. Isso não é verdade. A explicação como foi dada pela Fernanda Otávio da TAP, e eu fiz-lhe essa pergunta porque também já tinha recebido algumas queixas, é que ela disse que todos os cancelamentos a TAP não era responsável por eles, mas todas as alterações feitas pelos passageiros que queriam vir mais cedo tinham que pagar a diferença entre o preço do bilhete e a tarifa atual. A senhora pagou 4.000 euros? Sim, claro, mas o problema foi que, portanto, eu tinha a viagem, fomos para aí e era para regressar dia 24. Entretanto, começou-se a agravar, somos todos cidadãos americanos, somos quatro cidadãos americanos. Quando as coisas começaram a piorar, eu tentei entrar em TAP, nunca atendi ao telefone, eu tenho mais de 50 chamadas, e resolvemos a ir a Lisboa ver o que é que podíamos fazer. Quando chegámos a Lisboa, a senhora só me disse, não tem, os bilhetes estão muito poucos bilhetes e não sei o que é que vou poder arranjar. Então, no fim, disse que tinha 4 bilhetes, 2 em classe executiva e 2 classe económica, e eu disse, ok, então quanto é? 4.000 euros, 3.800 e qualquer coisa. Por 4 pessoas, não no foi? meu cartão aqui, 5.200 dólares. Minha senhora, fica feito o seu reparo, com certeza que a TAP, que está a ouvir o programa, nos irá informar a que propósito isto aconteceu. Espero que sim, e espero que a TAP melhore o sistema, porque a TAP nem só nisso está a falhar muito. Eu tenho uma filha com saúde, tivemos 1 hora e 45 minutos à espera de uma cadeira de rodas. Claro. É inacreditável. E quando vínhamos para os Estados Unidos, fomos a última pessoa a entrar no avião. E ela com mobilidade reduzida. Eu peço, eu não tenho que pedir desculpa, mas lamento que isso tenha acontecido. Sim, claro, e ao mesmo tempo também esperar que a TAP... Estou farta de mandar e-mails, tentar ligar à TAP diretamente, porque toda a gente me diz que eu devia ter um refund, porque não há... Claro. Eu vou fazer isso... 4.000 euros por 4 viagens, onde eu já tinha pago a viagem. Pronto, Isto é só a mudança, claro. Eu vou saber e dou-lhe... da diferença entre uma viagem e a outra das datas. Claro, mas não este valor. eu dou-lhe a informação logo que tenha essa informação da TAP, está bem? Ok, Muito obrigado, boa noite. De
de facto, 4.000 euros são 5.000 e poucos dólares. 2 bilhetes em executiva que teriam sido os mais caros e outros 2 em classe económica, o que daria, na média, quase 1.000 dólares por bilhete, não é? É uma situação, digamos, um bocadinho ingrata e eu entendo também a situação da TAP, não é? Porque a demanda, a procura de bilhetes é enorme. Agora, o que não é correto... As pessoas querem alterar as suas pessoas viagens. querem alterar, portanto, eu penso que são situações que têm que ser analisadas. Claro. Vamos para Massachusetts. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Esta pergunta, isto é da televisão que estão a... Boa noite. Esta pergunta, senhores, eu gosto muito de... À terça-feira, quando está a falar, eu nunca perco. Claro. E esta pergunta era para fazer ontem. Uhum. O meu marido gosta muito de estar lá fora no quintal. Isto faz mal, ele está lá fora a trabalhar no quintal. Olha, o Ricky pode responder a essa pergunta e eu também, porque é uma coisa muito simples. Eu penso que se está isolado, se não há pessoas à sua volta, está bem, está a perceber? O isolamento também pode ser feito num quintal. Agora, se está no quintal com 10 pessoas é um problema. Sim, claro. Portanto, se está sozinho não tem qualquer problema. Não tem problema em tratar do seu quintalinho se não tiver gente à volta, está bem? Outra pergunta. Diga. Eu gosto muito de estender. Eu gosto muito de estender roupa lá fora. Sim. Eu gosto muito de estender roupa lá fora. Sim. E há mal, e também é mal deixar a roupa lá fora, na rua. Olha, eu isso não faria. É uma opinião muito pessoal, não é? Não sei qual é a opinião dos médicos, nem dos pulmonologistas sobre esse aspecto, mas há partículas que andam no ar. Eu, sinceramente, acho que seria importante lavar a roupa na máquina. Não é? Lavar na máquina, secar e seguir Sim. os normais pontos que devem ser seguidos. Claro. Aliás, os chineses fizeram isso. Usavam a roupa no exterior, chegavam a casa, lavavam a roupa que usavam e depois vestiam outra roupa, exatamente pela mesma razão. Mas vamos a Nur, que temos um telespectador em linha. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Nur. Estou. Diga. Não, eu estou a falar porque eu ouvi a conversa daquela senhora que estava em Portugal. Aconteceu-me a mesma coisa exatamente a mim. Eu estava em Portugal e tentei comunicar a TAP para vir para cá e eles nunca me deram assistência, eles nunca me atendiam ao telefone e quando falei para eles trocarem a viagem, eles disseram que não podiam. Então eu fui obrigada a comprar um bilhete na Continental Airlines, Na United. United, por $2.000 para vir realmente na quinta-feira. Portanto, era bom que isso realmente se soubesse, porque de facto não se justifica o que a TAP nos fez. Eu acho que seria bom e será bom nós vamos fazer um convite à TAP para que venha aqui explicar todas essas situações e eu tenho a certeza absoluta que amanhã ou depois teremos alguém a falar-nos sobre isso aqui, está bem? Ok, não, porque realmente... É muito dinheiro, eu $2.000. Só comprei o bilhete, porque pronto, Claro. isto foi na quarta-feira à noite, que ele aqui decidiu aquilo, na quinta-feira à noite já tentei ligar à TAP em Portugal, já fiz tudo, nada, até que decidi vir por minha conta com $2.000 e estava a ouvir essa senhora e realmente mas eu tive a mesma situação. Eu Ok? agradeço muito obrigado. Temos mais uma notícia de mais uma fatalidade em Portugal, não é? Aliás, uma recuperação. Correto, portanto, nem tudo são más notícias. Ontem falámos aqui de uma possível vacina, portanto, que foi uma notícia avançada na China. E outra nos Estados Unidos. E hoje nos Estados Unidos, esteja ou não esteja relacionada, a verdade é que uma pessoa acabou de recuperar também em Portugal. E é importante que saiba que nem toda a gente que tem o coronavírus vai morrer, obviamente que não. Há situações que são mais suscetíveis para as pessoas com diabetes, com problemas coronários, com problemas de cancro. Para aí a situação é mais complicada. 5% dos casos podem
acabar em morte. Sim. 5% somente. E, por exemplo, Jorge Jesus recuperou, fez os testes hoje, está completamente curado, não tem coronavírus, portanto, o Flamengo está descansado. Muito boa noite, faz favor de dizer, está em Newark. Estou sim, boa noite. Diga, minha senhora. É o seguinte, eu amanhã tenho um apontamento num dentista, mas de facto tenho muito receio em ir. Eu queria saber... Olha, e não pode adiar. Como? Não pode adiar esse apontamento. Posso adiar? Sim, não pode. Sim, posso adiar. Então, olha, eu hoje ouvi o Dr. Oz e durante o dia eu e o Ricky passamos praticamente o dia a saber notícias sobre estas situações todas. Não ligamos muito às redes sociais porque, na maior parte dos casos, as redes sociais alarmam demais as pessoas e não constituem fontes de muita credibilidade. Mas o Dr. Oz diz que, se é possível, ou se for possível, adiar a sua consulta médica, que não tem nada a ver com isto, faça-o, porque fica menos exposta a esta situação. Fique em casa. Ok. Fique em casa. Muito obrigada. Muito obrigado. Portanto, é esta a informação que se dá, portanto, consultas que nada têm a ver com... e há outra coisa, também o uso de máscaras. Há muitos médicos que dizem que usar máscara não faz mal nenhum, nem faz mal nem faz bem. Eu penso que o uso de máscaras... Só faz bem para as pessoas que têm o problema. Que têm o problema, portanto, isso pode alarmar até as pessoas. Agora, eu acredito que muitas pessoas usam máscara porque usam máscara. Realmente, quando tosse, tenha cuidado, use, portanto, tenha a certeza que não tosse ao ar livre, Exatamente. tenha a certeza que cobre, portanto, o seu tossir, e a partir daí já sabe como é que há de tossir e como é que há de cobrir, não é? Correto, É tão simples como isso. E use sempre um tissue, como se costuma dizer, para carregar no botão do elevador, para subir nos corrimãos, é muito importante tudo isso. Vamos já mais um telespectador. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, Luís. Diz. Boa noite, como está? Boa noite, obrigado. Olha, aqui é o António Mecânico dos Seabras. Eu quero informar que eu, na última quinta-feira, viajei de Lisboa para Newark e só tinha a viagem marcada para este sábado. E a mim ninguém me pediu dinheiro, ninguém me pediu nada, vim na quinta-feira sem pagar um centavo a ninguém. Não entendo o que é que passou com estas pessoas. Exatamente. E como é que conseguiu fazer? Foi à TAP e pediu... Eu estava aí em Lagos, Sim. cheguei ao aeroporto às 10 da manhã e eu consegui viagem no mesmo dia sem pagar um centavo. E a minha viagem era só para o próximo sábado. Por isso eu não consigo entender o que é que passou com esta gente, qualquer precipitação, talvez, não sei. Vamos perguntar à TAP e tentar saber o que se passa. Pois é, porque eu não paguei nenhum centavo, Luís. Ótimo, excelente. É uma boa notícia. Desta gente está toda a reclamar e a pedir tanto dinheiro, que a mim não me pediram nem um centavo. Agradeço muito a tua chamada. Ok, Luís, tchau. Lá está. 2 passos à frente e um atrás, que é como quem diz, umas vezes as coisas correm bem, de outras vezes não correm assim tão bem. Não é? Eu tenho a certeza que temos que enquadrar a sim, situação sim. E a partir daí eu acho que não há 2 pesos e 2 medidas. Eu penso que há normas que têm que ser seguidas, tal qual como os preços cá fora, não? E eu acredito que um representante da TAP seria fundamental para esclarecer todas estas situações. A população teria muito... Embora a TAP atenda apenas por telefone, e agora mais do que nunca não atende pessoalmente em Newark, atende apenas por telefone. E por falar nisso, as redes consulares também. Sim, estão encerrados, mas qualquer há um número de emergência. Urgência, há um número de emergência que eu posso avançar dentro do momento. Foi a Embaixada de Portugal que deu esta diretriz a todas as redes consulares nos Estados Unidos. Já nos tinha sido comunicada pelo Cônsul-Geral de Portugal em Newark, o Dr. Pedro Monteiro, mas confirmamos hoje que todas as redes estão fechadas, estão encerradas, ainda que haja um número de emergência que pode ser utilizado. E o Ricky está à procura dele. Correto. Vamos já poder informar sobre esse número de emergência que foi enviado pela Embaixada de Portugal a todas as redes consulares, desde o leste ao oeste dos Estados Unidos.
Correto, e eu já tenho o número de telefone, é o 973 643 4200, e pode ser também, o contacto pode ser feito por e-mail. O e-mail será consulado.newark@mne.pt. Mas, se quiser mais informações, há mais um número, que é o número da Embaixada, que amanhã nós publicamos em primeira página no jornal Luso-Americano. Portanto, amanhã poderá saber exatamente outros números que existam e que lhe façam falta. É importante referir, como já lhe disse, que estas situações são todas muito complicadas. Quando em crise acontecem estes problemas, umas pessoas mais do que outras, mas há sempre uma explicação e há sempre os dois lados da moeda. Muito boa noite, Newark. Faz favor dizer. Sim, Luís, boa noite. Boa noite. Olha, era uma pergunta só. Eu tenho uma companhia, mas é uma companhia estilo ambulante. Uhum. É uma companhia de eletricidade. Uhum. Eu sou Horácio, tu conheces. Uhum. E eu queria saber se nós podemos sair, os empregados, para ir para o trabalho. Ricky. Baseado nas informações do Maior Razbaraca, nenhuma empresa, a não ser que venda ou comercialize produtos alimentares, gasolina ou medicamentos, pode operar. Portanto, amigo Horácio, tem que ficar em casa. Tem que ficar mesmo em casa, Horácio. Está bom então, obrigado, Certo. era só isso. Grande abraço. Já sabe que de manhã também me faz alguma confusão ir ao café, pegar no café e na torrada que eu habitualmente comia na mesa, e agora sou obrigado a pegar no saquinho, não é? E no café e ir para o escritório beber e tomar o pequeno almoço. No entanto, há um caso curioso de uma tripulação de TAP que chegou à Ferry Street ontem a um estabelecimento comercial e, coitados, não tinham nada para jantar, não tinham onde jantar, teve que ser o proprietário a convidá-los para na sua cave terem a oportunidade de poderem comer alguma coisa. É uma situação muito complicada, ainda que não digamos o nome do estabelecimento. Correto. Mas é importante. É uma situação complicada, mas mostra também a boa vontade e a compreensão das pessoas. Portanto, há que referir que o proprietário não ultrapassou nenhuma regra, levou-os para o seu basement, onde tinha mesas de sua casa, mas, portanto, é fundamental que nós possamos ter uma boa vontade, principalmente para aquelas pessoas que necessitam e que estão aqui de passagem, que estão nos hotéis. Torna-se fundamental que nós abrimos as portas do nosso coração e entendamos a situação que estão a passar, porque é de veras difícil. Tens aí uma coisinha como os serviços secretos têm, mas não estava a trabalhar muito bem. Mas vamos até Kearney. Muito boa noite, Kearney, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor dizer. Eu gostava de fazer uma pergunta, que é a seguinte. Eu trabalho na construção e não estamos a trabalhar os dias completos. Isto está-se a aproximar o final do mês e aos pagamentos das rendas. Como é que nesta fase do estado de emergência nos podemos... Que informação é que eu posso ter em relação a isso? Tu já disseste, Ricky Durães. Correto. O senhor é cidadão americano? Não, eu sou... Não sou. Não é cidadão americano. Outro motivo para ser cidadão. Portanto, o pacote de estímulo económico assinado hoje pelo Senado e aprovado por Trump, agora o Congresso tem que aprovar, vai dar 2 cheques a cidadãos americanos, o primeiro no dia 6 de abril e depois no dia 18 de maio, mas, portanto, residentes legais não estão incluídos nesse pacote de benefícios. Só para, portanto, cidadãos americanos. Isso é uma das questões, portanto, que está premente. O governador do estado de New Jersey hoje referiu também que há casos pendentes que têm que ser revistos. Eu penso que o melhor momento aqui é o senhor, portanto, se é o seu caso, falar com o proprietário da sua casa, ter a certeza que todos nós entendemos a situação pela qual o país está. Não pode ser despejado. Não pode ser despejado. Portanto, em todo o condado, portanto, o senhor vive em Hudson County,
mas, portanto, no condado de Essex, o xerife e a cidade de Newark já referiram que é ilegal ordens de despejo. Eu posso seguir, o senhor pode deixar o seu número de telefone e eu posso seguir amanhã consigo e proceder a levantar a informação do condado de Hudson. Amanhã informámo-lo, está bem? Muito obrigado. Pronto, a informação está dada. Eu não acho justo que Donald Trump apenas pense nos cidadãos americanos. Acho que os residentes legais têm os mesmos direitos do que têm os cidadãos americanos, sobretudo os que trabalham, têm empresas, pagam impostos e merecem e mereciam, de facto, que o Presidente tivesse em consideração também esse apoio para esses cidadãos que apenas têm cartão de residente permanente. É uma discussão que pode levar horas. Eu penso, portanto, que na linha de pensamento de Donald Trump está, vamos, portanto, tratar das pessoas. Vamos primeiro, portanto, ir aos cidadãos, depois possivelmente haverá algum estímulo para residentes, até para os ilegais. Há o ICE, por exemplo, hoje comunicou que portanto, qualquer ações de imigração estão suspensas, mas irão continuar, portanto, à procura daqueles criminosos. Ou seja, está no ar, penso que alguma coisa vai ser feita, não agora, neste momento, porque há prioridade. Estamos, sem estar a defender o Presidente, eu concordo e discordo. Ele fez hoje uma coisa muito boa, aliás, como tem feito, coisas boas e algumas coisas más, mas o fechar a fronteira com o Canadá foi muito importante. É fundamental, nisso ele está um bocadinho adiantado, os voos para a Europa, os voos para a China, agora portanto, temos que terem atenção, portanto, que há muitas pedras nesse puzzle que têm que ser resolvidas. Exatamente. Muito boa noite, Newark, faz favor. Sim, boa noite. Sim, olha, eu queria fazer uma pergunta com respeito a um senhor que falou sobre não pagar as rendas. Será que também os proprietários das casas também têm, porque nós também temos que pagar as nossas taxas, temos que pagar as nossas mortgages, será que os bancos também nos vão facilitar a vida a nós? Creio que sim. Sim. Sim, olá, muito boa noite. Portanto, neste momento o pacote de estímulo inclui situações como essas. Por exemplo, na cidade de Newark há 60 dias portanto, que a pessoa tem para pagar impostos, os bancos, portanto, eu sei que há neste momento discussões para ter em consideração. Isto, portanto, é o efeito dominó. Portanto, começa de cima, mas as coisas não podem ser resolvidas de um momento para o outro e cada um tem uma situação Exato, vigente. Porque, por exemplo, eu estou a pagar a minha mortgage, eu não tenho trabalho, ninguém me paga as rendas, só vão-me tirar a casa e eu também vou ficar com problemas. E muita gente que também está a pagar mortgage. Não, porque o Presidente disse que estava a estudar uma fórmula de adiar o pagamento das mortgages para que as pessoas e os proprietários das casas não passassem por um problema de falta de financiamento. Nós temos, Luís, só para adiantar, no pacote hoje aprovado pelo Senado e pelo Congresso, há 150 bilhões de dólares para a garantia de empréstimos. Portanto, é precisamente em situações como essa em que ele não quer que os bancos entrem também num descalabro e, portanto, o Governo Federal vai garantir esses pagamentos até chegar a uma plataforma que permita que todos possam resolver os seus próprios problemas. Muitíssimo obrigado, minha querida. Pronto. A informação está dada. As notícias continuam a chegar a toda a hora. Acho que há mais uma vítima mortal nos Estados Unidos, não é? Mais uma vítima mortal, portanto, passam a ser agora, se não me engano, 51. Aliás, o Ricky Durães disse ontem que a situação dos infectados no condado de Essex tenderá em multiplicar por 5 ou por 10 em relação ao número existente, portanto... Correto, portanto... Donald Trump garantiu 1,4 milhão de testes até ao final da próxima semana e garantiu 5 milhões até ao final deste mês. Quando esses testes forem feitos, então atingimos o cume. Correto.
Aí, portanto, é normal. Com mais testes, mais casos, Claro. Temos que ter atenção, temos que estar preparados para estes números, para este aumentar de números drásticos, mas, acima de tudo, também terem atenção que todos estamos a trabalhar para o mesmo lado, Claro. e isso é fundamental. Vamos a Massachusetts. Muito boa noite, faz favor. Muito boa noite, aqui fala um alentejano que tem uma passagem marcada desde janeiro, no dia 30 de maio, dia 30 de março, desculpe lá. Eu tenho tentado chamar para New Jersey, o meu filho comprou passagem pela internet de New Jersey, e há uma semana que estou a tentar chamar para New Jersey, não tenta ligação. O meu filho fez pela internet falar com eles, disseram que mudaram para New Jersey. Como é que isso Mas pode ser? o seu estabelecimento... Conforme as coisas estão, foi Natal. Estou a ouvir as pessoas a falar nisso. Também falaram que eu tinha que pagar muito mais dinheiro para fazer as mudanças da passagem. Não sei o que é que vai acontecer. Portanto, o senhor está a ligar de Massachusetts, não é verdade? As leis de Massachusetts são diferentes. São das de diferentes. New Jersey. Nós podemos ver a informação, mas, portanto, neste momento, as leis que nós estamos aqui a debater são mais relacionadas com New Jersey. Pode deixar a sua informação e nós entraremos em contato consigo para clarificar qualquer Porque ponto. este tipo de programas vai acontecer um pouco por todas as semanas, para o manter informado em língua portuguesa, e desde já vou-lhe dizer que este é o único programa de informação de toda a diáspora em relação à situação do coronavírus. É uma informação como foi transmitida hoje por um colega de Portugal, a quem foi perguntado, porque na Suíça também há um programa de rádio que tem este mesmo padrão, ainda que sejam apenas 15 minutos. Nós temos feito isto desde o início da crise e tentamos sempre obter as informações mais credíveis das agências internacionais. E em relação a Massachusetts, acho que não existe recolher obrigatório em Massachusetts. Não, neste momento não há recolher obrigatório, estão 41 casos contabilizados em Massachusetts. Para o nosso ouvinte será fundamental continuar a acompanhar as notícias. Eu acho que é uma boa ideia nós também debruçarmos um bocadinho sobre esses estados que estão a emergir agora. Exatamente, estamos praticamente em todo o país. Em todo o país. E claro, nós prometemos que da próxima vez falaremos da Flórida também, Massachusetts, Rhode Island, Correto. Connecticut e outros estados onde há portugueses. E eu tenho aqui uma pergunta, portanto, nas redes sociais sobre um senhor que tem um body shop. Se reside em Newark, não pode ir abrir amanhã. Mecânicos de body shop. Mecânicos de body shop. Portanto, não pode abrir amanhã. Mesmo entre as horas. Portanto, tem que, no dia... Sim, portanto, não pode abrir. Nenhuma abrir. Vamos para Linden, aqui bem pertinho de New York. Muito boa noite, por favor. Olha, boa noite. A pergunta que eu quero fazer é que eu tenho aqui a minha mãe comigo até ao dia 18 de maio. Se por acaso ela não puder viajar, ela tem o Visa Waiver, or whatever you call, ela tem problemas com isso? Se for viajar depois do dia 18 de maio, o visto é até 18 de maio, não é? Yeah. Se for viajar, poderá ter problemas. Eu aconselhava a contactar a imigração. A minha questão é essa. A minha questão é se não puder, por algum motivo do que se está a passar agora, se não puder viajar, ela vai ter problemas com isso? Vai, mas vai aqui à imigração e pede uma extensão em função da crise que se está a passar. E com certeza absoluta que eles não têm qualquer problema em dar-lhe uma extensão. Ela não pode passar desta data, 18 de maio, sem ter essa autorização da imigração. Eu tive conhecimento de um caso... A gente nunca sabe o que é que vai passar até essa altura. Se ela, é só o problema de ela não poder viajar, porque pronto, eu sei que ela tem que viajar nessa altura, mas é o problema dela não poder viajar, tem que ir à imigração pedir uma extensão. E aconselho a fazer isso com mais rapidez, porque os serviços de imigração estão muito lentos e, sobretudo, com esta crise, ainda mais lentos estão. Correto, e deixo o seu contacto, porque há um número de telefone, portanto, você tem que marcar um apontamento, há um número de telefone que eu lhe poderei dar depois deste programa,
onde tem que ligar, portanto, e a partir daí pede atenção sem qualquer problema. Ok, muito obrigado. Mas você deixa o número de telefone ou quer o meu número de contacto? Deixa o seu contacto com a produção, com a produção e eu entrarei em contacto depois, está bem? Eles não desligam o telefone que eles atendem lá dentro. Muito obrigado. Okay. Pronto, a informação é esta. O coronavírus mudou-nos a vida. Dizia hoje um amigo de café que nos lixou a vida, e o que é certo é que constitui sem dúvida nenhuma o maior fenómeno, o pior fenómeno desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Tão global como esta situação ainda não houve nenhuma, Ricky. Não, é uma situação que eu acredito que no final vai ser uma lição para todos nós. Depois de 2 ou 3 dias a vivermos intensamente o que está a acontecer, eu acredito que todos nós vamos ter uma lição muito grande deste coronavírus. Sem dúvida. Vamos à última chamada em New York. Muito boa noite, por favor. Boa noite. Olá, boa noite. Eu estava a chamar para o programa por o seguinte: eu ouvi a história das rendas e ouvi que as pessoas que se não podem pagar as rendas que não paguem. Então os proprietários, por exemplo, no meu caso, que sou reformada, nós temos que pagar as taxas, temos que pagar a água. Como é que nós fazemos? Eu acho que neste pacote também existe um apoio para os proprietários, minha senhora. Sim, e mais importante, minha senhora, mais importante é terem atenção que cada caso é um caso. Ou seja, que nós não estamos aqui a dizer a um inquilino que não paga renda. Portanto, há situações difíceis, mas este pacote de estímulos, portanto, prevê que todos os componentes sejam tomados em atenção. E os proprietários de casa que têm mortgages, que têm empréstimos a pagar aos bancos, estão, portanto, bem alicerçados neste pacote de estímulos, mas eu penso que tudo começa na comunicação, e entre os donos da casa e os arrendatários tem que haver uma comunicação efetiva. E nas próximas 48 horas saberemos pormenores sobre isto para informar, está bem? 48 Muito horas. obrigada. Muito obrigado. E pronto, meus amigos, chegamos ao final deste programa. Eu tenho que ler este e-mail que me foi mandado pelo Rui Castelar. O Rui Castelar é um profissional de comunicação social em Portugal, grande locutor de rádio, apresentador de televisão, e hoje dizia, estimado amigo Luís, o efeito do Covid-19 em Itália é estranho. Enquanto Portugal registra poucas mortes, o Reino Unido e a Alemanha registram muitas. A Holanda, a Suíça e vizinhos rondam mais 30, agora serão mais. A França, dada como o pior da Europa há um mês, não atinge neste momento os 150. A Itália ultrapassou os 2.500 e só hoje foram 300. Que se passa? Que se passou? Há algo incompreensível. Pelo menos eu, não sou especialista, não entendo. Consciente que muitos destes números vão subir por todo o lado. Isto responde à pergunta do Ricardo Durães, e que nós, num dos próximos programas, poderemos analisar quando essas notícias forem mais públicas, certo? É claro, portanto, há muitas coisas que nós todos os dias procuramos entender, mas para o qual não temos uma resposta cabal. Claro. Eu acredito que à medida que se sabe mais, à medida que temos uma melhor compreensão sobre tudo aquilo que rodeia este fenómeno, claro, estaremos em melhor condições para responder a todas essas perguntas. Foi um prazer estar consigo, desejamos-lhe a continuação de muito boa noite e já sabe, pode contar sempre connosco com estas situações que vamos fazer sempre no Facebook, já sabe que é o facebook.com/SBT Television. Pode ver este programa e todos os outros relacionados com este caso, e que sempre que haja updates, nós aqui estaremos para o informar, procurando saber junto das comunidades, e para amanhã já temos algumas marcações de contactos também com comunidades portuguesas noutras áreas, para que o senhor fique informado. E também, atenção, muito importante, a questão da igreja. Correto. Que amanhã iremos tratar das igrejas. Portanto, fique atento, esteja connosco. Muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay.